Olá pessoas, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde. Eu tô aqui para terminar o conteúdo da aula 28, da aula 27 e 28, tá certo? Que ficou pendente na última aula Hangout. E como nós não tivemos nenhuma aula pelo Google Meet, eu vim aqui terminar esse conteúdo através desse vídeo aqui, tá certo? Vai ficar disponível para vocês no YouTube. E depois a gente faz uns exercícios, tá? Bom, eu havia falado com vocês sobre as teorias das formas de governo, tá? Cheguei até Rousseau, se eu não me engano. Eu falei sobre Maquiavel, Jean Baudin, Thomas Hobbes, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, certo? Um conteúdo, um uma das questões aqui a serem colocadas, né, é o conceito de justnaturalismo, tá? O que é o justnaturalismo? Embora a gente vá ter alguns autores justnaturalistas pós esses aqui, esse conceito que surge com esses autores que a gente já viu é o conceito de que existe um estado de natureza. Ou seja, existe um estado antes da sociedade civil. Existe um estado, né, antes do estado social, certo? Do estado societário, do estado em sociedade, tá? E para alguns autores, né, até uma grande maioria dos autores, como Thomas Hobbes, até o John Locke, que a gente vai ver daqui a pouco, o homem ele é mau por natureza, tá certo? Maquiavel, né, também. O homem ele é ruim por natureza e ele precisa dos elementos sociais, os elementos de Estado, para fazer com que as suas paixões e os seus os seus instintos sejam reprimidos, tá certo? Então é necessário uma força, uma coerção social, seja física, seja psicológica, para que os homens, digamos, reprimam esses instintos, tá certo? Isso até está numa base freudiana do conhecimento aí, mas eu não vou entrar nisso não, senão a gente complica demais. Segundo ponto, que em outro sentido, por exemplo, o Rousseau vai falar o contrário. O Rousseau vai falar que o homem é bom por natureza, né? E a sociedade que o corrompeu, ou seja, a sociedade com todos os vícios, né, da sociedade, da vida em sociedade, é que corrompeu a ideia do homem tribal inocente que foi levado para essa sociedade viciada a se corromper, tá? Então essas seriam as duas formas de entender o processo do justnaturalismo aqui, ou seja, do estado de natureza e pós o estado civil, tá? Bom, continuando aqui, três autores que nós vamos ver hoje, tá? Um deles é o Benjamin Constant. Benjamin Constant, ele vai analisar que existe uma impossibilidade na ideia de que você tenha uma sociedade tanto liberal quanto igualitária. Ou você vai ter uma sociedade liberal, ou você vai ter uma sociedade igualitária. Isso já estava presente, vai estar presente também no Alexis de Tocqueville, tá? Que vai analisar a democracia na América e vai falar o seguinte: não tem como você ter os dois juntos. Quanto mais liberdade você tiver, menos igualdade você vai ter. Quanto mais igualdade você tiver, menos liberdade você vai ter. Ou seja, uma sociedade liberal ao extremo, ela vai acabar sendo menos igualitária. Por quê? Porque as pessoas vão ter diferentes competências, diferentes
diferentes iniciativas que vão levar em determinado grau máximo, né, de liberdade, há pessoas que não têm tantas competências, não têm tantas iniciativas, tá certo? A não lograrem êxito nessa sociedade. Já o contrário também é recíproco, ou seja, sociedades igualitárias demais vão fazer com que as liberdades de iniciativa e de mérito, etc., sejam, digamos, tolhidas, tá bom? Então vai haver essa distinção e digamos, como é que fala? Essa impossibilidade de adequação entre liberdade e igualdade, tá bom? O segundo autor que nós veremos hoje é o John Locke, que vai ser um dos propositores da ideia de direitos humanos. Tá? O John Locke é um liberal político, ele é o autor talvez o mais clássico do liberalismo político. Tá? Todo liberal político tem o John Locke em grande conta, tá certo? Não é um autor que tenha nenhuma simpatia por pensamentos socialistas, nem utópicos, nem científicos, tá certo? Então, para vocês entenderem que a ideia dos direitos humanos é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista, né? Até o Karl Marx ele tem um livro sobre a questão judaica, aonde ele, digamos, faz críticas muito contundentes à ideia de direitos do cidadão e direitos do homem, né, declarados pela Declaração de Direitos Francesa, tá certo? Então, o John Locke ele vai falar o seguinte: existiu o estado de natureza e existiu o estado civil. Tá? O estado civil é o estado que tem o estado, certo? O estado de natureza é um estado sem estado. O estado de natureza, o homem era ruim. No entanto, no estado de natureza, o homem tinha direitos. Ele tinha 3 direitos fundamentais. Ou seja, a ideia de direitos fundamentais vem do Locke. Certo? Quais são os 3 direitos fundamentais do homem, segundo Locke? Direito à liberdade, direito à vida e direito à propriedade privada. Por quê? Direito à liberdade. Ele era livre no estado de natureza, ou seja, nenhum estado pode tirar esse princípio dele. Direito à vida. Ele tinha o direito à vida, o direito de se defender, direito a poder controlar a sua própria vida, o que ele fazia da sua própria vida. Então o Estado não pode tirar, o rei não pode tirar esse direito dele. E o direito à propriedade privada, ou seja, ele tinha a questão, digamos, até religiosa, né, teológica, de fazer com que alguma coisa que ele produzisse, certo, fosse por direito dele. Por quê? Quem me deu a capacidade de produção ou de criação de alguma coisa? Foi Deus. Se eu transformo algo que não tem utilidade em algo útil, então tem ali naquele meu trabalho uma ideia divina, uma ideia, né, de divindade que eu acabei criando esse novo produto. Então, se eu encontro uma terra, né, que não tem utilidade nenhuma e faço aquela terra ter uma utilidade, tá certo? Ou seja, planto naquela terra o fruto, né, dessa plantação, ele é meu, certo? Ou seja, a partir do momento que eu tenho algo que está inutilizado, que não tem utilidade para o homem, e transformo aquilo em algo útil para o homem, tá certo? Logo aquilo pode ser considerado meu. Eu transformei aquilo, tá bom? Então essa é a ideia de propriedade privada para o John Locke. E o último que eu na verdade seria o último, o penúltimo, né? Que é o Hegel, que vai falar o seguinte:
Para o Hegel, existe um espírito de Estado, tá certo? Ele é autor liberal, que vai falar o seguinte: na verdade, existe um espírito do tempo, né, que pode estar concentrado nas razões de Estado, tá, para fazer com que determinada sociedade avance ou regrida nas suas relações econômicas, sociais e políticas. Né? Isso aqui ele está remetendo à ideia da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi para ele uma regressão, só que houve ali, né, uma possibilidade de um avanço através do governo napoleônico. Ele achava que o Napoleão era o espírito do tempo, tá certo? Ele viu o Napoleão passando, né, pela Alemanha e falou assim: aqui está o espírito do tempo. Esse cara é o que vai nos levar a um desenvolvimento, né? Ou seja, a razão do Estado está configurada nessa pessoa. Essa ideia de razão do Estado ela é muito forte na ideia de burguesia, tá certo? A burguesia ela tem dois pensamentos divergentes que ela utiliza de acordo com as suas conveniências. Ela tem o pensamento hegeliano, ou seja, é necessário o Estado quando, né, liberdade demais me incomoda, tá certo? Então, por exemplo, na hora que eu vejo que pessoas que eu queria que estejam presas não estão sendo presas porque existem direitos liberais demais, tá certo? Eu recorro a Hegel, porque eu preciso de Estado. E Kant, que é uma outra vertente, né, dos ideais burgueses, que é totalmente contrário, ou seja, é direitos individuais demais. Então, quando existe Estado demais, os burgueses falam o seguinte: não, precisa de Kant, ou seja, precisa de direitos individuais para coibir a arbitrariedade do Estado. Ou seja, eu quero que o Estado seja arbitrário em determinadas relações, aí eu uso Hegel, e eu quero que o Estado seja menos arbitrário em determinadas relações, aí eu uso Kant. Tá bom? Bom, gente, essa seria o tema da aula de hoje, tá certo? Eu vou parar por aqui para não cansar vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, posta aqui nos comentários ou através da plataforma Plural, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.